Neste exato momento, 7.700.000 pessoas não estão mais no país onde nasceram. E elas não fugiram de guerra, não havia bomba caindo, não havia exército invadindo, não havia grupo armado tomando cidade, não houve terremoto, não houve furacão, não houve seca. Elas fugiram porque o dinheiro do trabalho delas parou de comprar comida, a pé, com mochila, com criança no colo, atravessando fronteira por trilha, dormindo em rodoviária, andando dias em estrada de serra a 4.000 metros de altitude com roupa de país quente. E o país de onde elas saíram é o país que está sentado em cima do maior tanque de petróleo do planeta. Não o maior da América do Sul, o maior do mundo, acima da Arábia Saudita, as maiores reservas de petróleo comprovadas da Terra, embaixo dos pés de gente que passou a fazer fila para comprar farinha. Essa é a Venezuela. E a pergunta que aparece no topo dos comentários de todo vídeo sobre ela, sempre, é a mesma. E o Brasil? É o próximo? Hoje esse vídeo não vai opinar. Vai fazer uma coisa muito mais desconfortável. Vai destrinchar os 5 mecanismos exatos que afundaram aquele país, um por um, e depois testar o Brasil contra cada um deles, com número e com fonte. E eu já adianto o resultado, porque o que interessa não é suspense. Dos 5, o Brasil tem freio contra 4. Freio escrito em lei, com nome e data. E está exposto em um só. E não é o que a maioria das pessoas chuta. Mas o detalhe mais assustador dessa história não é o que pode acontecer com o Brasil. É o que já aconteceu, e ninguém percebeu. Existe uma cidade brasileira, de 23.000 moradores, que recebeu mais de 96.000 pessoas em um único ano, 4 vezes a própria população. E não é previsão de nada, já está no relatório do governo. Mas para entender por que aquela fila existe, primeiro é preciso entender uma coisa que quase todo mundo erra sobre a Venezuela. E o erro não é de lado político nenhum, é de mecânica. Antes de continuar, deixa o like e se inscreve no canal. Cada número desse vídeo foi conferido em fonte oficial, e não em post de rede social. É isso que permite continuar fazendo esse trabalho. Pode seguir comigo. Quando se fala em Venezuela, a imagem que vem à cabeça é fila, prateleira vazia, apagão, cédula sem valor no chão. Mas nos anos 70 a imagem era outra, e é essa que você precisa guardar. Caracas tinha arranha-céu novo, avenida larga, carro importado. Havia classe média com poder de compra em dólar, e o venezuelano de classe média ia fazer compra em Miami. Existia até apelido popular para o venezuelano que gastava no exterior sem olhar o preço. Aquele país não era pobre, aquele país era rico. E aqui está a coisa mais importante desse vídeo inteiro, a que quase todo comentário na internet erra. A maioria das pessoas acha que a Venezuela caiu por causa de uma coisa. Um nome, uma ideologia, uma decisão errada tomada por alguém num dia específico. Não foi assim, não teve um dia em que quebrou, não teve um decreto único, uma canetada, um momento de virada que dava para filmar. Se você procurar a data em que a Venezuela afundou, você não acha, porque ela não existe. O que existiu foram 5 mecanismos, aplicados ao longo de 20 anos, cada um deles adotado com uma justificativa que parecia razoável no dia em que foi adotado. Nenhum dos 5 parecia loucura na hora. Todos eram populares. É isso que faz essa história ser assustadora de verdade. Não é a história de um monstro, é a história de 5 decisões confortáveis. E é por isso que discutir nome não serve para nada, e discutir mecanismo serve para tudo. Porque mecanismo você consegue reconhecer quando aparece. Então vamos ao primeiro deles. E ele começa com uma coisa boa. O primeiro passo não foi uma maldade, foi uma acomodação. Quando um país descobre uma riqueza enorme e fácil, todo o resto fica pequeno em comparação. Para que sustentar fábrica de calçado, com margem apertada e sindicato e maquinário quebrando, quando o petróleo entrega dólar em volume com muito menos esforço, para que plantar comida se dá para importar mais barato com a receita do petróleo? Cada decisão dessas, sozinha, é defensável. Somadas, ao longo de décadas, elas desmontam um país. E existe nome técnico para isso, e vale aprender porque você vai reconhecer em outros lugares. Economista chama de doença holandesa. É quando a riqueza de um único recurso valoriza a moeda e mata a competitividade de tudo mais que o país produzia. O nome vem da Holanda, que passou por isso ao descobrir gás natural. Agora o número, e ele é obsceno. Em 1998, os combustíveis eram cerca de 71% de tudo que a Venezuela exportava. Já era altíssimo.
já era 2013, chegou a aproximadamente 98%. Traduz: de cada 100 dólares que entravam naquele país vindos do exterior, 98 vinham do mesmo produto. Traduz de novo: sobravam 2% para absolutamente todo o resto, toda a indústria, toda a agricultura, todo o serviço, toda a tecnologia, todo o turismo de um país de 30 milhões de pessoas caberia em 2 dólares de cada 100. Um país nessa situação deixa de ter uma economia, passa a ter uma aposta. E quando você aposta tudo numa carta, o seu destino sai da sua mão. Ele passa a ser decidido pelo preço internacional daquela carta, definido por gente do outro lado do mundo que nunca ouviu falar de você. Enquanto o petróleo esteve caro, funcionou. Deu para bancar programa social, importação e subsídio ao mesmo tempo e pareceu sustentável. Quando o preço caiu, não tinha nada embaixo, porque o resto tinha sido desmontado durante os anos bons. Mas o preço do petróleo cair, sozinho, não afunda um país. Vários países passaram por isso e continuaram de pé. Para afundar, era preciso que a própria capacidade de produzir petróleo fosse destruída também, e foi. O segundo passo é o mais técnico dos 5 e é o mais decisivo. É aqui que a coisa passa do ponto de não retorno. A estatal de petróleo venezuelana, a PDVSA, era uma das empresas de energia mais respeitadas do mundo em capacidade técnica. Engenheiro de primeira linha, geólogo formado no exterior, gestão de reservatório, plano de manutenção, competente de verdade. E o que aconteceu com ela é descrito assim nas análises internacionais. A PDVSA passou a funcionar menos como empresa de energia e mais como braço de financiamento do Estado. Traduz para o concreto: uma empresa de petróleo precisa reinvestir uma parte enorme do que fatura só para produzir, no ano que vem, o mesmo tanto que produziu neste. Poço perde, equipamento desgasta, refinarias precisas parar para manutenção. Isso não é escolha, é o custo de existir naquele setor. Quando o caixa começa a ser drenado para cobrir despesa do governo, o que se corta primeiro é justamente aquilo que não dá para ver no mesmo ano. Manutenção, investimento. E é o que aconteceu. Manutenção e investimento em refinaria ficaram atrasados. E aí vem o efeito que é o verdadeiro assassino e que quase nenhum vídeo sobre a Venezuela conta. Os trabalhadores qualificados foram embora. Pensa no que isso significa, porque é a parte humana desse passo. Um engenheiro de reservatório com 20 anos de experiência é disputado no mundo inteiro. Quando ele deixa de ser respeitado tecnicamente, quando decisão passa a ser tomada por critério que não é técnico, quando o salário derrete, ele não fica reclamando na Copa. Ele arruma a mala, vai para a Colômbia, para o Canadá, para o Golfo, para o Brasil. E o conhecimento dele não fica em manual, não fica em pasta, não fica em servidor, fica na cabeça dele. Quando ele embarca, aquilo sai do país e não volta. E o resultado é o número mais impressionante desse vídeo. A produção venezuelana era de cerca de 3 milhões e meio de barris por dia no fim dos anos 90. Caiu para menos de 700 mil barris por dia até 2020. Em 2025, está em pouco mais de 1 milhão. Leia essa conta devagar. O país com as maiores reservas de petróleo do mundo perdeu perto de 2/3 da capacidade de tirar petróleo do chão. O petróleo não acabou. Está lá embaixo, no mesmo lugar, na mesma quantidade, esperando. O que acabou foi a capacidade de alcançar. É ter o maior cofre do planeta, cheio, e perder a habilidade de abrir a porta. E aí, com menos dólar entrando e a mesma despesa saindo, os preços internos começaram a subir. E foi aí que veio o terceiro passo, o único que a população sente no mesmo dia. Quando o preço começa a subir, existe uma resposta politicamente irresistível, porque é imediata e popular. O governo proíbe. Determina por decreto que o quilo de farinha custa tanto e não pode custar mais. Isso se chama controle de preços. E no papel é a coisa mais justa do mundo. Quem defende explica com facilidade. Por que o pobre tem que pagar mais caro pelo alimento básico? O problema está do outro lado do balcão. Quem produz aquela farinha tem custo. Se o custo dele sobe, porque a energia subiu, porque o transporte subiu, porque o insumo importado subiu, mas o preço de venda está congelado por lei, ele passa a perder dinheiro em cada pacote que faz. E ele tem 3 saídas: parar de produzir, produzir menos e desviar para um produto que não está tabelado, ou vender por fora, no mercado informal, pelo preço real. Nenhuma das 3 coloca farinha na prateleira pelo preço da tabela.
Então o preço oficial continua baixo, e o produto desaparece. É assim que nasce a cena que rodou o mundo e virou o símbolo daquele país. Fila enorme na porta do supermercado, gente esperando desde madrugada. Prateleira vazia atrás do vidro. Repara na natureza daquela fila, porque isso é o que quase ninguém entende. Não era falta de dinheiro para comprar, era falta de produto para ser comprado. As duas coisas parecem iguais de fora e são completamente diferentes. E, quando o desabastecimento apareceu, a reação registrada nas análises internacionais foi apertar ainda mais o controle de preços. Aumentaram a dose do remédio que estava causando o sintoma. E com o produto faltando dentro do país, uma coisa se tornou urgente: importar, só que importar exige dólar. E aí veio o quarto passo. O quarto passo é gêmeo do terceiro e funciona pela mesma lógica. Se o dólar sobe, o governo determina por decreto quanto ele vale. Fixa uma taxa oficial e cria um sistema em que só se compra dólar com autorização, para finalidade aprovada. E acontece exatamente o que aconteceu com a farinha, porque é a mesma física. O preço oficial vira ficção e nasce um preço real, paralelo. Só que aqui tem uma consequência pior, e ela é moral. Quem consegue dólar na taxa oficial, muito abaixo do valor real, ganha uma fortuna instantânea. Não por produzir nada, só por ter conseguido a autorização. E então a economia inteira aprende uma lição nova. Montar fábrica passa a ser um péssimo negócio. Conhecer quem assina o papel passa a ser o melhor negócio do país. Pensa no efeito disso numa geração. O jovem talentoso daquele país deixa de querer ser engenheiro e passa a querer estar perto de quem despacha. Não é corrupção de caráter, é resposta racional ao incentivo que foi criado. Agora junta os quatro passos, porque eles se alimentam uns aos outros num círculo. O país só exporta um produto. A empresa que produz esse produto está sendo drenada e produz cada vez menos. Os preços internos estão congelados, então falta produto. O câmbio está travado, então falta dólar para importar o que falta. Resultado: entra pouco dinheiro e a despesa pública continua a mesma. E é nesse ponto exato, com o cofre vazio e a conta chegando, que vem o quinto passo, o último, o que transforma a crise em catástrofe. Quando o que entra não cobre o que sai, existe uma saída que não precisa de aprovação de ninguém, não precisa de reforma, não precisa de plano e não precisa de explicação. Emitir moeda. É uma decisão que resolve o problema desta semana e destrói o país no ano seguinte. Porque dinheiro não é riqueza, é um documento de troca. De documentos dobra e a quantidade de coisas para comprar continua a mesma ou diminui. Cada documento passa a valer menos. Isso não é ideologia, é aritmética. E existe um nome técnico para quando isso sai de controle: hiperinflação. E não é opinião nem exagero de manchete, é uma definição com número. A referência clássica é inflação acima de 50% ao mês. 50% ao mês, no mês. A hiperinflação venezuelana disparou em novembro de 2016 e, em 2018, a inflação anual chegou a 130.060%. 130.000%. Existe registro de pico reportado ainda mais alto no ano seguinte. Só que percentual nessa escala não significa nada para o cérebro humano. Então vamos fazer o que esse número exige, transformar ele em um dia. 6:30 da manhã, uma professora de matemática acorda numa cidade venezuelana. Ela tem emprego, ela tem carteira assinada, ela trabalha há 19 anos na mesma escola. Guarda isso, porque é o que quebra a nossa cabeça. Ela não é desempregada, não é mendiga, não é vítima de desastre. 7 horas. Ela não vai para a escola, vai para a fila do banco porque hoje caiu o salário. E aqui a lógica do mundo inverte. Receber dinheiro passou a ser ruim, porque dinheiro derrete na mão. O certo é se livrar dele o mais rápido possível. 8:30. Ela está no mercado e não está comprando o que precisa, está comprando o que existe. Se tem óleo, leva todo o óleo que a regra permitir, mesmo que não vá usar porque óleo guarda valor melhor que a cédula e óleo se troca com o vizinho depois. 11 horas. O funcionário passa pelo corredor com a etiquetadora e remarca o preço da prateleira, com o cliente do lado. O produto que ela olhou às 9 custa mais caro às 11, no mesmo dia, na mesma loja, na frente dela, 1 da tarde, ela chega na escola para o turno. E a conversa na sala dos professores não é sobre aluno. É sobre câmbio, sobre quem tem parente fora, sobre quem conseguiu sair. 5 da tarde, ela passa na casa da mãe, e aqui está a cena mais dura desse vídeo inteiro.
A mãe dela trabalhou 31 anos e se aposentou. Fez tudo certo. Poupou a vida inteira, num país que tinha as maiores reservas de petróleo do planeta. E a poupança de 31 anos de trabalho, convertida no dinheiro daquele dia, compra um pão. Não é figura de linguagem. É o que hiperinflação faz. Ela não rouba o dinheiro de uma pessoa, ela apaga o significado do dinheiro dela. 7 da noite. A filha de 17 anos chega e diz que uma amiga da sala vai embora do país na semana que vem. A pé. É a quarta da turma. 9 da noite, deitada, a professora de matemática faz a única conta que importa. Quanto tempo o salário dela ainda vai comprar comida? E a resposta dela é a resposta de 7.700.000 pessoas. Ninguém sai do próprio país, a pé, com o filho pelo braço, porque discorda de uma política. Sai quando fica matematicamente impossível comer trabalhando. E é aqui que a gente vira para o Brasil, porque agora você conhece os 5 mecanismos, e dá para testar. Vamos fazer o que a caixa de comentários nunca faz: medir. E eu vou dar a boa e a má notícia, porque as duas existem. Passo 3 e 4, os dois mais fáceis. O Brasil congela preços e trava o câmbio? Não. O regime brasileiro de câmbio é flutuante. O preço do dólar aqui é definido por compra e venda no mercado, e não por decreto. E o próprio presidente do Banco Central afirmou publicamente, em 2025, que o mandato da instituição é a meta de inflação, e não controlar o câmbio. E é por isso que o brasileiro reclama do dólar subindo, mas não faz fila para comprar dólar com autorização. E não existe aqui aquele mercado paralelo de câmbio que dominou a vida venezuelana. Dói no bolso quando sobe. Mas o preço aparece na tela, e não desaparece do mapa. Também não existe no Brasil tabelamento geral de alimento por decreto. Existe imposto, existe subsídio setorial, existe tarifa regulada e tudo isso é discutível. Mas nada disso é fixar o preço da farinha por lei e depois esperar que ela apareça na prateleira. Passo 5, o mais grave. O Brasil pode simplesmente imprimir para cobrir a conta? Aqui existe um fato jurídico específico, com data. A Lei Complementar número 179, de fevereiro de 2021, deu ao Banco Central do Brasil autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. E o mecanismo importa mais que a palavra autonomia. A lei estabeleceu mandato fixo para o presidente e os diretores da instituição, com estabilidade durante o mandato. Na prática, isso quer dizer que quem comanda a política de juros no Brasil não pode ser demitido por discordar de quem está no governo. E a lei define que o objetivo fundamental da instituição é a estabilidade de preços. Segurar a inflação é a missão descrita em lei, não uma opção entre outras. E essa lei foi questionada, e o Supremo Tribunal Federal manteve a constitucionalidade dela. Esse é exatamente o freio que não existia na Venezuela. Lá, quem comandava a emissão respondia diretamente a quem precisava do dinheiro. E quando é a mesma mão que precisa gastar e que autoriza imprimir, o passo 5 deixa de ser risco e passa a ser questão de tempo. Passo 2. A estatal brasileira pode virar caixa do governo? Aqui a resposta honesta é um risco permanente em qualquer país que tenha estatal grande, e a defesa não é uma lei só. Auditoria, conselho e mercado de capitais olhando. Não é blindagem. É vigilância. E chegamos ao passo 1. E é aqui que o Brasil está exposto. Esse é o passo que eu prometi no começo do vídeo. E não é o que a maioria chuta. O agronegócio brasileiro exportou 169 bilhões de dólares em 2025. Isso foi cerca de 48,5% de tudo que o país exportou. Quase metade da pauta exportadora brasileira é commodity: grão, carne, minério, petróleo bruto, celulose. Agora boa notícia, e ela é o número mais importante do vídeo. O maior item isolado da pauta brasileira é a soja, com cerca de 14% do total embarcado. Coloca os dois lado a lado. Na Venezuela, um único produto era 98%. No Brasil, o maior é 14%. Isso não é diferença de grau, é diferença de natureza. Quando a soja cai de preço, continua entrando minério, carne, café, açúcar, petróleo e produto industrializado. Isso se chama amortecedor, e a Venezuela não tinha nenhum. Mas agora a parte desconfortável, para quem quer ouvir só que está tudo bem. Commodity tem duas características que não dependem de nenhum brasileiro. O preço é definido fora, numa bolsa do outro lado do mundo, e a produção depende de clima. Então o Brasil não corre o risco de acordar sem exportação, como a Venezuela.
mas corre o risco de acordar com metade da sua receita externa valendo bem menos por causa de uma decisão de compra na China ou de uma seca. E existe um segundo lado, mais silencioso. Vender matéria-prima bruta, em vez de produto transformado, significa entregar a parte da margem que fica com quem industrializa. É por isso que economista chama isso de vulnerabilidade estrutural, e não de crise. Não explode num dia. Limita o teto do país por décadas. Então o veredito no passo 1 é este. O Brasil está muito longe dos 98% venezuelanos, e isso é o que responde à pergunta do vídeo. Mas quem quiser ouvir que o Brasil é blindado vai ter que ouvir de outra pessoa, porque o dado não diz isso. 4 freios, uma exposição. E aí surge a pergunta que muda o tom. De onde vieram esses 4 freios? Essa é a parte que quase todo brasileiro com menos de 40 anos não sabe. O Brasil já teve hiperinflação. E não foi pouca. Em 1993, a inflação acumulada no Brasil foi de 2.477%. No começo de 1994, ela corria a cerca de 40% por mês. E no mês anterior ao lançamento do real, a inflação acumulada em 12 meses estava em torno de 5.000%. E nos 8 anos anteriores ao Plano Real, o país teve 4 moedas diferentes. 4. O dinheiro do brasileiro trocou de nome e de valor 4 vezes em menos de uma década. Quem viveu aquilo reconheceu cada cena que eu descrevi da professora venezuelana, porque foi igual aqui. O funcionário remarcando o preço na prateleira com o cliente do lado. A corrida para gastar o salário no mesmo dia em que caía. A poupança sendo comida. E aí vem a parte que importa. O Brasil saiu. A partir de julho de 1994, com a entrada do real, a inflação entrou em queda estrutural. Levou cerca de 5 anos para se estabilizar em um dígito, mas estabilizou. Isso importa por 2 motivos. O primeiro é que prova que hiperinflação não é caminho sem volta. Não existe fatalidade. Existe decisão. A Venezuela está no meio do processo. O Brasil já atravessou e chegou do outro lado. O segundo é maior e responde à pergunta da sessão anterior. Aqueles 4 freios que o Brasil tem hoje, câmbio flutuante, meta de inflação, Banco Central com mandato fixo em lei, ausência de tabelamento geral, não caíram do céu e não são coincidência. Eles são cicatriz, são a resposta institucional construída por um país que já viu de perto o que acontece quando esses freios não existem. A melhor defesa que o Brasil tem contra virar a Venezuela é o fato de que o Brasil já foi uma versão daquilo. E agora vem a parte que ninguém comenta. Porque enquanto a caixa de comentários discute o futuro, o efeito Venezuela no Brasil já é presente e ele tem endereço. Quando 7.700.000 pessoas saem de um país a pé, elas não desaparecem. Elas chegam em algum lugar. E uma parte enorme chegou aqui. Segundo dados oficiais do governo brasileiro, entre 2018 e dezembro de 2025, 1.400.000 venezuelanos migraram para o Brasil. Desses, mais de 654.000 seguiram viagem e deixaram o país depois. E cerca de 743.000 permaneceram. 743.000 pessoas. É como se a população inteira de Florianópolis ou de Joinville tivesse se mudado para o Brasil vinda de um único vizinho por causa de um colapso econômico. E existe uma palavra oficial brasileira para o que se faz com essa gente, e vale conhecer: interiorização. É o transporte voluntário dessas pessoas da fronteira para outras cidades do país, onde exista mais chance de emprego. Mais de 157.000 pessoas já foram interiorizadas a partir de Roraima. O que significa que isso não ficou na fronteira. Tem venezuelano trabalhando hoje em cidade do interior de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, e tem um lugar que levou o impacto inteiro na cara. Pacaraima, em Roraima, é a cidade brasileira na linha da fronteira. É por ali que se atravessa a pé. Ela tem, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 23.000 habitantes. É pequena. É menor que muito bairro de capital. E só em 2025, Pacaraima recebeu mais de 96.000 novos migrantes venezuelanos. Num único mês, em outubro, foram 11.000 pessoas. 96.000 chegando numa cidade de 23.000. Mais de 4 vezes a população em 12 meses. E agora eu preciso ser preciso com você, porque é isso que separa a informação de sensacionalismo. Esses 96.000 não ficaram lá.
Esse número é de entrada. É gente que atravessou a fronteira e passou por aquela cidade. A maior parte segue viagem, é interiorizada ou volta. A prova está no próprio dado do Instituto. A população efetiva de Pacaraima cresceu de 22.100 para 23.112 moradores em um ano. Crescimento de 4,6%. O maior de Roraima, mais 1.000 pessoas, não 96 mil. Só que entender essa diferença não diminui o problema. Muda a natureza dele e deixa ele pior. Porque uma cidade que ganha 1.000 moradores por ano tem um problema de planejamento urbano que é administrável. Uma cidade que precisa atender 96 mil pessoas de passagem por ano tem um problema completamente diferente. Ela precisa de posto de saúde, água, banheiro, comida, vacina, documentação e coleta de lixo para uma multidão que nunca vai constar na conta de habitantes que define quanto dinheiro aquela prefeitura recebe. É o pior dos dois mundos. Custo de cidade grande, orçamento de cidade de 23 mil pessoas. E o efeito subiu para o estado inteiro. Roraima foi o estado brasileiro com o maior crescimento populacional do país em 2025, com alta de 3,07%, chegando a cerca de 738 mil habitantes. Não por natalidade, por gente entrando. E existe um dado recente, que é o mais eloquente de todos, sobre o que está acontecendo do outro lado da linha. Em 2026, o fluxo migratório na fronteira caiu pela metade, e é na calçada dessa cidade que essa história inteira se resume em duas pessoas. Pinta a cena, porque ela acontece todo dia e quase nenhum brasileiro do Sul e do Sudeste já viu. Uma família chega andando na linha da fronteira. Pai, mãe, duas crianças pequenas e uma avó, estão a pé há dias. A bagagem é uma mala de rodinha com uma roda quebrada, arrastada de lado e duas sacolas. E eles não são pobres de sempre. Esse é o detalhe que desmonta o preconceito na hora. A mãe era professora. O pai trabalhava com manutenção industrial. Eles tinham apartamento, geladeira cheia, plano para as férias. O que aconteceu com eles não foi perder o emprego. Foi o dinheiro do emprego deixar de comprar comida. É um tipo de ruína que a maioria das pessoas nunca considerou possível. Continuar empregado, continuar trabalhando todo dia e ainda assim não conseguir alimentar o filho. Eles entram na fila. Recebem documentação, vacina, uma refeição. A criança menor pega no colo da avó e dorme sentada, do jeito que criança dorme quando está exausta demais para escolher posição. E do outro lado da rua, tem um brasileiro de Pacaraima olhando. Ele viu a cidade dele mudar de tamanho em poucos anos. A fila do posto de saúde ficou maior, e ele sabe disso porque ele também usa aquele posto. Ele não é vilão dessa história e não é santo. É uma pessoa comum que teve o serviço público da cidade dela dividido com muito mais gente, sem que ninguém perguntasse nada a ele. E os dois estão presos no mesmo fato. Nenhum dos dois tomou nenhuma das 5 decisões desse vídeo. Nenhum dos dois estava na sala. Nenhum dos dois assinou nada. E os dois estão pagando a conta. É isso que colapso econômico realmente é. Não é gráfico, não é percentual, não é briga na internet. É a avó dormindo sentada e a fila do posto de saúde. No fim, a pergunta que abriu esse vídeo estava mal formulada. Perguntar se o Brasil vai virar a Venezuela trata a coisa como destino, como sorte ou como culpa de um nome, e não é nada disso. A Venezuela não afundou por acidente e não afundou de uma vez. Afundou por 5 mecanismos, ao longo de 20 anos, cada um com uma justificativa que parecia razoável no dia: apostar tudo no produto que dá dinheiro fácil, usar o caixa da estatal para cobrir a conta do ano, congelar preço quando o preço incomoda, fixar câmbio quando o câmbio incomoda e imprimir quando não fecha. Nenhum desses 5 é bandeira de lado nenhum. São tentações de governo. Existem em qualquer país onde a conta não fecha e a pressão por resposta imediata é grande. E o Brasil, medido número por número, tem 4 freios que a Venezuela não tinha, e uma exposição real que precisa ser vigiada. Isso é muito. E também não é para sempre, porque nada institucional é. Mas a parte que ninguém comenta é que o efeito Venezuela não é ameaça futura para o Brasil. É fato presente. 1.400.000 entraram. 743 mil ficaram. 157 mil foram levadas para o interior. E uma cidade de 23 mil moradores recebeu 96 mil pessoas num ano. O Brasil já está lidando com o colapso da Venezuela, só não na forma que a caixa de comentários imagina.
E agora, eu quero muito ler a sua resposta, mas com um pedido. Responde com o mecanismo, não com o nome. Dos 5 passos, qual você acha que é o mais perigoso e o que mais merece vigilância aqui? A dependência de commodity, o uso do caixa das estatais, o controle de preços, o controle de câmbio ou a emissão de moeda? E a segunda pergunta, essa mais difícil. O Brasil deve continuar recebendo quem foge do colapso do vizinho, mesmo com o custo que isso joga em cima de uma cidade de 23 mil habitantes que não pediu nada? Comenta aí embaixo com o seu argumento. E se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve, porque aqui o número vem antes da opinião. Até o próximo.